Seja bem-vindo à nossa leitura da Bíblia do dia 30 de maio, segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, até o capítulo 16, versículo 1 até o 23. Evangelho segundo João, capítulo 18, versículo 25, ao capítulo 19, versículo 1 ao 22. Livro dos Salmos, capítulo 119, versículo 113 ao 128. Provérbios capítulo 16, versículo 10 e 11. Se você ainda não é inscrito no canal Bíblia em Foco 66, inscreva-se, deixe seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Segundo o livro de Samuel capítulo 15, versículo 23. Toda a terra chorava em voz alta, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro do Cédron, seguindo o caminho do deserto. Zadok, Abiatar e Uzai voltam para Jerusalém. Eis que Abiatar subiu, e também Zadok, e com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus, puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: ó vidente, tu e Abiatar voltai em paz para a cidade, e convosco também os dois filhos de Ahimaaz, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nos vales do deserto, até que me venham informações vossas. Zadok, pois, e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém e lá ficaram. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Ao chegar Davi ao cimo, onde se costumava adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e terra sobre a cabeça. Disse-lhe Davi: se fores comigo, semeais pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Tens lá contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes. Todas as coisas, pois, que ouvires da casa do rei, farei saber a esses sacerdotes. Lá estão com eles seus dois filhos, Ahimaaz, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles me mandareis notícias de todas as coisas que ouvides. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Capítulo 16. Davi e Ziba. Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que ele saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos, albardados, e sobre ele 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão, e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isto? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados do deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor?
Respondeu Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, pois disse: Hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: Teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: Eu me inclino e acho eu mercê diante de ti, ó rei meu senhor. Davi amaldiçoado por Simei. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que lhe saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: Fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: Porque amaldiçoarei este cão morto ao rei, meu senhor? Deixe-me passar e tirarei a cabeça. Respondeu o rei: Que tenho convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar-me. Pois se o Senhor lhe disse: Amaldiçoa Davi, quem diria por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: Eis que meu próprio filho procura tirar-me a vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição neste dia. Prosseguia, pois, o seu caminho, Davi e seus homens. Também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Uzai professa lealdade a Absalão. Absalão, pois, e todo o povo, homens de Israel, vieram a Jerusalém e com ele Aitofel, tendo-se apresentado Uzai, o Arquita, amigo de Davi, Absalão disse-lhe: Viva o rei, viva o rei! Porém Absalão disse a Uzai: É assim a tua fidelidade com teu amigo Davi? Por que não foste com teu amigo? Respondeu Uzai a Absalão: Não, mas aquele a quem o Senhor elegeu e todo o povo, e todos os homens de Israel, a ele pertencerei e com ele ficarei. Ainda mais a quem serviria eu, porventura, não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Absalão e as concubinas de Davi. Então disse Absalão a Aitofel: Dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão: Coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa. E em ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Amaram, pois, para Absalão uma tenda no irado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. O conselho de Aitofel dava naqueles dias. Era como a resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. O Evangelho segundo João, capítulo 18, versículo 25, até o capítulo 19, versículo 1 ao 22. De novo Pedro nega a Jesus. Lá estava Pedro, aquietando-se. Perguntaram-lhe, pois: És tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante cantou o galo. Jesus perante Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas puderam comer a Páscoa.
Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilatos: Tomai-o vós outros, julgai segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Pilatos interroga a Jesus. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta? Ou te disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Capítulo 19. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegava-se a ele e dizia: Salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse: Eis que eu vou apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Pois saiu Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Tomai vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque assim mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal acusação, ainda mais atemorizado ficou. E, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não fosse dada a ti. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a Paraiceve Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. A crucificação. Esse texto também é encontrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 33 ao 44, e Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, versículo 22 ao 32, Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 33 ao 43. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título
e colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus foi crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Livro dos Salmos, capítulo 113. Ou melhor, Livro dos Salmos, capítulo 119, versículo 113 ao versículo 128. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Apartai-vos de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Despreza os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra. Por isso amo os teus testemunhos. Arrepia-se minha carne com temor de ti, e temo os teus juízos. Tenho praticado juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. Sê fiador do teu servo para o bem. Não permitas que os soberbos me oprimam. Desfalece meus olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia, ensina-me os teus decretos. Sou teu servo, dá-me entendimento, para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos, mais do que o ouro refinado. Por isso tenho por em tudo retos os teus decretos todos, e aborreço todo o caminho de falsidade. Provérbios capítulo 16, versículo 10 e 11. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar não transgride, pois a sua boca. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa.